Bom dia, meu nome é Gustavo Moura, número USP 125477792, e eu vou estar explicando um pouco do trabalho sobre grafos aqui, explicando o que eu fiz. Então, vamos começar. Na funcionalidade 11, a gente tem a funcionalidade de criar o grafo e imprimir o grafo. Então, inicialmente, a gente inicia o grafo aqui com a função createGraph, que é uma função que ela vai ler sequencialmente todos os registros do nosso arquivo de dados, e para cada um ela vai olhar se a velocidade desse registro é zero ou se o registro foi removido. Caso tenha sido, a gente vai partir para o próximo registro. Se não, a gente vai fazer a conversão da unidade de medida da velocidade, se for mega ou giga, porque tudo é em mega na saída do trabalho. Depois a gente tem aqui o ponto de saída e o ponto de destino da nossa struct, aqui para a gente poder fazer o grafo e a gente criar esta baseado nesses dois pontos. Depois a gente retorna esse grafo, e aqui na funcionalidade 11, essa é a função createGraph, que ela é muito importante, ela vai ser usada em tudo. E depois a gente imprime, a gente anda sequencialmente em todos os nós para imprimir eles. O nosso grafo ele é de uma saída que ele é um vetor de listas, porque tem que usar lista de adjacência, né? Então ele é um vetor de listas. Boa tarde, meu nome é Matheus Cirilo, meu NUSP é 12547750 e eu vou apresentar a funcionalidade 12, que é a de contagem de ciclos. A funcionalidade 12, inicialmente a gente cria o grafo do nosso arquivo e depois a gente vai escolher inicialmente algum nó para a gente contar os nossos ciclos a partir deles. E a partir disso a gente vai fazer a contagem de ciclos vindo desse nó. Depois a gente vai entrar num loop para a gente encontrar outros nós que não foram contabilizados nessa contagem de ciclos, pois o nosso grafo não é com 100% de certeza que ele vai ser conectado. Então a gente vai contar a partir de vários pontos. A nossa contagem de ciclos, ela funciona a partir de uma Depth First Search, que é o DFS, e vai visitando os nós e procurando os ciclos por eles. Bem simples. Já a funcionalidade 13 é a nossa funcionalidade de encontrar o nosso fluxo máximo. Para fazer ela, a gente implementou o algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, a gente usa aqui uma matriz de adjacência para o nosso gráfico de resíduos, porque com ela é mais fácil de trabalhar e compreender o que está acontecendo. E a gente usa o BFS, que é o Breadth First Search, para encontrar todos os augmenting paths que vão entre os dois nós. O BFS ele vai retornar para a gente se existe um augmenting path, e no parent, no vetor parent, ele vai retornar o próprio caminho. Então aqui a gente vai encontrar qual que seria o flow mínimo naquele caminho e vai adicionar esse flow mínimo no nosso flow máximo entre os dois nós. E depois disso vai atualizar o nosso grafo residual, que é a partir de onde a gente vai continuar encontrando caminhos augmenting paths. E assim a gente implementa o Ford-Fulkerson e encontra o flow máximo entre dois nós. Agora na funcionalidade 14, a gente tem a funcionalidade que vai fazer o menor caminho entre dois pontos, passando por um ponto intermediário. A gente usa o algoritmo de Dijkstra, então inicialmente eu crio um grafo aqui, usando aquela função que eu acabei de explicar. Depois eu pego todas as pesquisas que eu quero fazer e o número de pesquisas, e eu gero a árvore de mínima distância, e eu gero ela partindo do ponto inicial e do ponto intermediário. E daí depois eu pego a distância do ponto inicial até o intermediário e a distância do ponto intermediário até o ponto final, somo essas duas distâncias, então eu tenho o comprimento do caminho. Caso essa distância seja infinita, então eu printo que a distância é menos 1, que é o que está na especificação. O algoritmo de Dijkstra, eu gero uma tabela de todas as distâncias do ponto até um ponto inicial, verifico as menores distâncias, e aí eu atualizo os nós adjacentes, e depois eu vou fazendo isso. Daí eu atualizo as adjacências, pego a menor distância. Daí a partir dessa distância, atualizo as adjacências e pego a menor distância. E com isso, a gente finaliza a funcionalidade 14 e finaliza o nosso trabalho.